Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast aqui, o podcast da Dona Mitocôndria, né? Um podcast que nos acompanha desde os primórdios da vida no planeta Terra, né? Boa noite, Dona Mitocôndria. Estou curioso para saber qual é o tema do nosso podcast de hoje. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, presente em diversas pesquisas na atualidade e que também gera muita discussão no campo ético e religioso. O tema do nosso podcast é células-tronco. Então, roda a vinheta. Então, bora começar o nosso podcast de hoje. E hoje nós temos aqui convidados ilustres, né? Nós estamos aqui com o biólogo em formação Eduardo Soares, também com o biólogo em formação Pedro Augusto e com a bióloga em formação Caroline Gazzoni, que está online e que vai participar do nosso podcast online hoje, ok? Então, bem-vindos aqui ao podcast. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, meu guri. Beleza? Prazer, né? Prazer, então, falar com vocês, falar sobre esse tema muito importante aí, que são as células-tronco. E eu estou muito curioso para saber um pouco mais sobre as células-tronco e iniciar o nosso debate, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Pergunta inicial, assim, para começar, para quem não conhece o assunto e vai começar agora a aprender um pouco mais sobre células-tronco. Afinal, todas as células do nosso organismo são iguais? Ou as células são diferentes? Como é que funciona isso? Bom, a gente tem zilhões de células no corpo humano, cada uma delas, no caso, com a sua função, e todas elas se originam da mesma célula, de uma única célula, que seria o zigoto. A diferença, entre aspas, entre elas, seriam de que cada uma tem uma função. Tipo células nervosas. Isso, células nervosas, aí cada uma com a sua função ali específica dentro do funcionamento do corpo humano. Eu acho incrível essa parte da formação da célula-tronco ali, né? Quando o espermatozoide encontra o óvulo da mãe, eles fertilizam, né? A partir daí começa a fazer a divisão celular, né? Se dividindo em 2, 4, 8, 16, né? É incrível, isso é muito rápido, né? Só vai indo. Essas divisões acontecem muito, muito rápido mesmo. E no começo, todas essas células são iguais. São chamadas de células-tronco. Porque podem virar qualquer coisa que o corpo precisar. Pele, coração, osso, cérebro, tudo. E com o tempo, essas células vão se especializando, né? Cada uma com uma função diferente. E é assim que, aos poucos, o corpo inteiro vai se formando. Tudo a partir de uma única célula cheia de potencial. Eu acho muito incrível, né? Que depois disso, né? Depois de alguns dias, né? Dessa divisão celular aí, forma uma bolinha de célula, né? E essa bolinha vai virar uma estrutura chamada blastocisto, né? Que nem os meninos estavam explicando. É como uma bolha com duas partes. Uma parte vai formar o corpo do bebê e a outra parte vai ajudar a formar a placenta, né? E é nessa fase que o embrião se prepara para se fixar no útero e continuar o seu desenvolvimento, né? É incrível. Tá, então peraí, deixa eu entender um pouco melhor. Nós temos trilhões de células no organismo e todas essas trilhões de células originam de uma única célula chamada zigoto, né? Aí eu pergunto para vocês, como é que isso é possível? Essa única célula é o zigoto. Se originariam várias outras células da formação dele, né? A partir da divisão dele. Seria isso, a partir da divisão e do desenvolvimento dele. Ah, legal. No caso, seria o blastocisto, no caso. Ah, o nome dessas células, então, são os blastocistos. Seria isso. No caso, seria e parece que tem uma charge, inclusive, mostrando como é que esses blastocistos se dividem. Então, roda a charge aí. Em um mundo distante, chamado Térios, alguns blastocistos conversam entre si. Ei, mano, o que você quer ser quando crescer? Neurônio. Osteócito? Uma fibra muscular. E você, mano, que tá quietinho aí, o que vai querer ser? Quero continuar sendo uma célula-tronco. Mas uma célula-tronco não tem identidade. Por que você quer ser assim? É que a célula-tronco, mesmo sem identidade, é capaz de formar todas as outras, algo tão importante como ser um professor que forma vários outros profissionais. Bom, então, continuando aqui o nosso bate-papo, pelo que eu estou entendendo então, e agora eu acho que eu estou começando a compreender, né? Bom, então, continuando aqui o nosso bate-papo,
Pelo que eu estou entendendo então, e agora eu acho que eu estou começando a compreender, né? Como é que funciona a questão das células-tronco? Então, elas são células que têm uma capacidade de se diferenciar em várias outras células. Mas a pergunta que eu tenho agora, e queria que se a Carol pudesse nos esclarecer, é se no organismo adulto tem célula-tronco ou é só lá no embrião? Então, pessoal, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque muita gente acha que as células-tronco só existem no embrião, mas isso não é verdade. O nosso corpo adulto também tem células-tronco, só que em menor quantidade e com funções um pouco diferentes, né? Por exemplo, a medula óssea, né? Que fica dentro dos ossos. É um lugar onde existem células-tronco adultas. Então, são responsáveis por formar as células do sangue, como os glóbulos vermelhos, né, e os brancos. A pele e até o fígado também tem células-tronco, que ajudam na renovação e cicatrização, né. A diferença é que as células-tronco do embrião são muito mais poderosas, digamos assim, né, bem poderosas. Elas conseguem se transformar praticamente em qualquer célula do nosso corpo, né? Já as do adulto, né, tem capacidade mais limitada, né, que geralmente só viram células de tecido específico, né, que nem do cérebro, da pele, do coração, né? Mas o mais incrível é que as células-tronco adultas, elas estão sendo estudadas em tratamentos e terapias regenerativas, né? Ou seja, elas ainda têm um papel super importante na medicina e na manutenção da nossa saúde, né? Então, só para confirmar e ver se eu entendi corretamente, existem células-tronco embrionárias e existem células-tronco adultas, né? É isso mesmo? Vocês podem me explicar melhor qual é a diferença de uma da outra? Células embrionárias, elas são obtidas através da massa celular do blastocisto, né? São pluripotentes, apresentam grande plasticidade limitada e capacidade de proliferação indiferenciada, né? Ah, que interessante. Bom, e nos adultos elas são células que elas se diferenciam ali para estar regenerando, por exemplo, uma perna quando um homem adulto acaba quebrando a perna, elas se diferenciam como células ósseas e acabam regenerando. Beleza, uma outra questão também, quando eu vejo falar assim de células-tronco, né, que vem sempre assim um debate em questões éticas e religiosas, né, todo mundo pensa em células-tronco, pensa em clonagem e junto com clonagem vem criar um novo um indivíduo a partir de um outro indivíduo pré-existente igual a ele, enfim, como aconteceu lá com a ovelhinha Dolly e tudo mais. Eu queria que vocês me explicassem assim um pouco melhor, né, se toda clonagem é ruim, se tem diferentes tipos de clonagem, né? Porque eu já vi falar que tem clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva. Como é que é essa situação? Vocês podem explicar? Seria para reparação de tecidos perdidos durante um ferimento, no caso. Que tá ali. A clonagem terapêutica, tu vai pegar uma célula do organismo, vai colocar ela num óvulo, e ela vai dar origem a um tecido igual àquele do qual ela foi clonada. Tipo assim, eu preciso repor... Para regeneração, né? E isso vai evitar... tipo assim, eu preciso repor o meu fígado, né? Então eu pego uma célula, faço ela diferenciar no fígado, e se eu colocar esse fígado em mim, ele não vai ter rejeição, porque ele é um fígado que vem de mim mesmo. Não é o meu fígado, mas é uma célula que deu origem ao meu fígado. Então a clonagem terapêutica seria... para regeneração de tecidos. Exato, evitando a rejeição, porque é uma clonagem feita do próprio organismo, com células do próprio organismo. No caso, eu tiraria do, sei lá, do meu pulmão uma célula... Da pele, eles falam da que pele, né? pega da pele. Tem aquelas que o cara sofre um acidente lá e tem a raspagem, né? Tu pega a pele, aí tu coloca no óvulo, e aí ela começa a se dividir. Ela tá formando um clone de ti. Porque no óvulo tu tirou o núcleo, tu botou um pedacinho desse... Mas daí o óvulo não seria da mulher? De alguma doadora. Aí tem doador? De uma doadora. E aí tu coloca o teu DNA ali. E aí ela vai formar um clone de ti. Mas eu não quero um clone inteiro de ti. Aí eu forço ela a diferenciar para formar um fígado. Que loucura isso aí. Que loucura, cara, me fizeram aqui. Eu não sabia disso aí. Eu não fazia a mínima ideia, não. Entendi. Eu imaginava só, mas eu não sabia como é que funcionava. No próprio organismo, só que no meu organismo, não em outro organismo vivo. Não, é que ela tem que crescer, né? Vai chegar vai crescer só um... Vai crescer um órgão só.
uma pessoa com um órgão. Daí eu não sei se tu implanta na pessoa para ele diferenciar. Sim. Bom, mais uma pergunta ainda sobre o tema células-tronco, né? Eu acredito que hoje, na atualidade, tenha muitos estudos envolvendo essa temática e todo dia uma série de novos trabalhos são publicados na literatura abordando o tema, né? Voltando à questão da clonagem terapêutica e também já encaminhando para o final do nosso podcast e encerrar a nossa discussão dessa noite, né? Eu queria entender assim, quais são os estudos mais recentes que tem sobre esse assunto, o que tem de mais moderno, né, sobre a temática. E deixa eu viajar um pouquinho aqui sobre essa temática. Eu, assim, imaginando todas as potencialidades de uso das células-tronco, eu fiquei imaginando assim, ó. Imagina que eu tenho um problema no rim ou um problema no fígado, né? Por meio da clonagem terapêutica que a gente falou agora há pouco, seria possível, por exemplo, eu criar um rim novo ou um fígado do novo a partir de um fragmento de pele, por exemplo? Tipo, eu pego um pedacinho da minha pele, coloco num óvulo sem núcleo, deixo ali criar um fígado novo para usar, para fazer um transplante de fígado ou um transplante de rim. Isso seria possível? Já existem pesquisas trazendo bons resultados sobre essa temática? O que os convidados têm a nos informar sobre isso? Ótima pergunta. Então, a clonagem terapêutica, ela permite que a gente crie células geneticamente iguais ao paciente, o que evita que a gente tenha rejeição na hora do transplante. Se essa prática ela é uma prática moral ou imoral, existem vários tipos de debate, como debates religiosos, debates jurídicos e vários outros tipos de debate no meio da comunidade científica, justamente pelo fato dela envolver a manipulação genética. Por exemplo, um caso que foi um caso muito popular aqui no mundo e no Brasil foi o caso da ovelha Dolly, que teve uma clonagem reprodutiva, que é um pouco diferente da clonagem terapêutica. Isso acabou gerando vários tipos de debate se essa prática ela era moral ou imoral, justamente pelas pessoas confundirem uma prática com a outra. Esse assunto é muito interessante, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, achei bem interessante mesmo. E pelo que a gente pôde pesquisar um pouquinho, né, sobre o assunto, eu vi que a clonagem terapêutica ela é uma técnica que cria células-tronco, né, para tratar as doenças, né. Isso é muito incrível, né. Eles usam as células da pele, por exemplo. Essas células podem ajudar a regenerar tecidos danificados em condições como diabetes e Parkinson, né. Isso é muito legal. Apesar dos avanços, há debates éticos sobre o uso de embriões e a implicação dessa tecnologia, né. Ainda tem muito pra gente pesquisar, até quem tiver interessado e quiser pesquisar mais sobre também, quem nunca tinha ouvido falar disso, eu aconselho, é muito legal, é muito interessante. Muito obrigado ao Paulo e aos demais colegas que compareceram no podcast. É sempre bom agregar no debate científico e continuar aprendendo coisas novas, e muito obrigado. Foi um prazer participar, né, desse podcast incrível aqui, compartilhar um pouquinho do fascinante mundo, né, dessas células-tronco. Obrigado, né, pelo trabalho em equipe que a gente fez, foi muito legal. Obrigado pela oportunidade de levar a ciência para mais gente, né, para nós também, aumentar nosso conhecimento. Adorei fazer esse podcast. E obrigado, pessoal. Obrigado aos demais colegas e até a próxima. Então vamos finalizando aqui o podcast da Dona Mitocôndria, que nessa noite tratou sobre células-tronco. Pudemos então expandir um pouco mais os nossos conhecimentos sobre essa temática, desmistificar alguns temas, né? Aprender de fato de forma científica tratar esse assunto, né? E eu espero que o pessoal da turma que esteja assistindo ao nosso podcast também tenha tido a oportunidade de expandir um pouco mais os conhecimentos sobre essa temática. Agradeço aos colegas que estiveram aqui participando dessa temática, ou dessa discussão, desse podcast, presencialmente ou de forma online, nesse mundo globalizado, né, digital e analógico. É muito legal a gente poder ter essas duas formas de participação aqui no nosso podcast. Então, eu agradeço a Carolina, agradeço ao Eduardo e também ao colega Pedro pela participação. E a você que assistiu ao nosso podcast. Ok? Muito obrigado aí pela presença e pela audiência de vocês.